Bom dia, rainha do rádio. Bom dia, Fred. Bom dia, ouvintes. Excelente sexta-feira. Eu tenho duas notícias, uma boa e uma ruim. Qual que você quer primeiro? Hoje é sexta, começa pela boa. Então vamos lá. Vai. Ontem eu conversando com alguém, uma fonte de dentro da prefeitura. Até essa fonte me pediu para não comentar isso aqui, mas a pessoa sabe que eu iria comentar, não tem jeito. E de propósito para tranquilizar as pessoas. E essa fonte de dentro da prefeitura me sinalizou que segunda-feira o comércio volta a funcionar. Tem um amém aí, meu filho? Tem. Acho um amém. Amém, né? Ainda bem, né? Não tem, imagina. Um aleluia, um amém. Então, assim, é uma notícia que eu fiquei com bastante esperança e que eu espero, viu, que essa fonte realmente esteja correta. É uma pessoa de dentro da prefeitura que está segunda-feira vão voltar ao normal, se Deus... Não normal, assim, mas alguma coisa já vai poder funcionar. Exatamente. Então a gente tem que passar... A pessoa falou, não fala não. Eu falei, não, eu preciso falar. Eu fiquei tão esperançosa, fiquei tão feliz com essa notícia, por que eu não vou falar para os ouvintes? Exatamente. Doutor Vinícius, bom dia também. Você não escutou a ruim. Não, é por isso que eu te cortei. Doutor Vinícius, bom dia. Bom dia. Bom dia, Ravena, bom dia ao nosso povo, bom dia a todos que nos ouvem. E detalhe, melhor prevenção do Covid, agora cedo, pega aí o radinho com a Rádio Sucesso, baixa o aplicativo, vai pro YouTube, fazer caminhada, tomar muita água, escovar bem a boca, tá somente a língua. Não, mas Goiânia é grande, tem gente ao longo do estado ouvindo a gente também. Comer fruta, verdura e legume, dormir bem, isso aumenta a sua imunidade, porque a vacina, ela cria e aumenta, então a base de tudo chama-se imunidade. Por favor, ouvinte, faça com que ela fique mais forte. Ravena, daqui a pouco você vai dar ruim. Vamos deixar ela lá, pode ser? Ou você quer dar agora? Não, pode ser depois. Então tá bom. Agora você acompanha, então, as manchetes dos principais jornais do país. Manchetes do dia. Olha o Globo, em 22% das cidades do país, Covid-19 já matou mais em 2021 do que no ano passado, hein? Em todo o ano passado. Votos de ministros do STF em caso de Moro reabre debate sobre mensagens hackeadas na Lava Jato. Vamos agora com os destaques do jornal Estadão. Fila de startups a caminho do IPO cresce e Bolsa Brasileira se prepara para modernização de perfil. E mais, Pazuello cai em descrédito com municípios e estados por recuos na vacinação. A Folha de São Paulo traz em seu destaque, sob influência de filho e aliados, Bolsonaro adapta o discurso da Covid para evitar perda de apoio de empresários. Ainda na Folha de São Paulo, Justiça veta aulas presenciais durante fase vermelha e laranja no estado de São Paulo. Vamos com os destaques do G1. Rio libera comércio na praia e amplia horário de bares. Muita coisa muda lá no Rio de Janeiro. É o comércio agora sendo flexibilizado lá, né? Já reabrindo. E mais, secretário da Saúde de Minas Gerais é afastado após suspeita de furar fila da vacina. No destaque de O Popular, Goiás completa um ano de pandemia como o segundo pior em aceleração em todo o país. E olha, escolas da capital optaram por suspender aulas presenciais por conta do avanço da Covid-19. E você agora acompanha a cotação do dólar e também o tempo. Na nossa capital, você que está acompanhando aí, amanheceu chovendo, dia gostoso, mas o tempo pode mudar, Ravena? O tempo vai continuar assim, viu? Segundo o Clima Tempo, estão previstos 12 milímetros de chuva hoje. Mas vai dar uma mudadinha, vai ter um solzinho à tarde, viu? O Clima Tempo está trazendo um pouquinho de sol no período da tarde. A umidade do ar está variando entre 97% e 70%. O sol nasceu 6 horas 20 minutos, deve se pôr às 18h34. Mínima 19, máxima 30 graus para hoje. Sucesso FM. Vamos para a cotação do mercado. O dólar comercial está cotado a R$5,54. O euro está cotado, pasmem, R$6,60 está cotado o euro. A saca da soja 60 quilos, R$157 e a arroba do boi gordo, R$303. Doutor Vinícius quer trazer também a cotação do petróleo. Ontem, Ravena, o barril de petróleo deu uma alta expressiva, porque ontem o Biden sancionou o fundo econômico para então realavancar os Estados Unidos, valor de 1,9 trilhões de dólares, e é simplesmente convertido a valores de dólar hoje,
40% a mais que o PIB brasileiro, que eles vão investir só na economia. E aí ao mesmo tempo que o barril subiu 2,23, chegando a quase $70, o nosso dólar caiu muito, porque ontem aprovou a PEC emergencial. Isso significa que o governo vai ter como cortar gastos e evitar gastos caso chegue a, por exemplo, 95% do orçamento em tal de gatilhos. Quando isso acontece, o governo deixando de gastar além do que ele pode, o mercado entende que ele vai ser solvente nas contas que ele tem que pagar, né? O juro cai e o dólar cai. Por isso que nós temos que, portanto, respeitar e o governo nunca gasta mais que arrecada, sempre no limite. E nós vamos continuar falando sobre esse assunto porque é hora da gente girar com as principais notícias do dia. Giro de notícias. Giro de notícias. A partir de agora no Jornal da Sucesso. Brasil tem segundo dia acima de 2.000 mortes e média móvel recorde. Pelo segundo dia consecutivo, o Brasil registrou mais de 2.000 mortes em decorrência da infecção pelo novo coronavírus em 24 horas. Já a média móvel de mortes subiu para 1.703 e bateu recorde pelo 16º dia seguido. Segundo informações do CONAS, Conselho Nacional de Secretários de Saúde, mais 2.233 pessoas morreram por Covid-19 nas últimas 24 horas, totalizando 272.889 óbitos por conta da doença. O CONAS também registrou mais 75.412 casos, chegando ao total de 11.277. O país tem a segunda maior contagem de mortes pelo vírus em todo o mundo, atrás somente dos Estados Unidos. Olha, bandido não vacina antes de policiais em Goiás, afirmou o governador do estado. Segundo ele, bandido não terá prioridade na fila de vacinação contra o novo coronavírus. Isso foi publicado nas redes sociais do governador Ronaldo Caiado do DEM. Ele colocou isso no Instagram e lá está destacado o seguinte: não tem essa de bandido ter prioridade na fila de vacinação. Ainda segundo o governador, os policiais terão total prioridade para receber a vacina contra a Covid-19. Ele disse ainda, mesmo seguindo o Plano Nacional de Imunização, ele diz que tem bom senso e respeita aqueles que deixam suas famílias em casa todos os dias e assumem a linha de frente para garantir a segurança da nossa gente. Ao todo, o Plano Nacional de Vacinação possui 5 fases. Na primeira, receberam a imunização profissionais de saúde que atuam diretamente no tratamento da Covid-19, idosos que vivem em asilos e também seus cuidadores e indígenas. E para operar só com passageiros sentados, empresas dizem que precisariam de mais 1.000 ônibus. Em nota divulgada ontem, as empresas que prestam serviço para o transporte coletivo de Goiânia dizem que precisariam de mais 1.000 ônibus para obedecer a liminar que as obriga a operar só com passageiros sentados, de modo a evitar a disseminação do coronavírus nos veículos. A liminar foi concedida na última quarta-feira pelo juiz José Proto de Oliveira, que deu 48 horas para a Redmob, consórcio que reúne as empresas concessionárias, se adequar à exigência. Então, tá aí os ônibus desesperados, mas uma boa notícia para essa questão do transporte coletivo, que agora nós vamos contar aí com o transporte, né, de vans escolares que vão poder, né, transportar passageiros de modo a diminuir aí o colapso no transporte público. Lembrando, olha que que notícia isso só boa. para a área privada, tá? São os empresários que vão pagar por isso. Exatamente, já vai desafogar. Se os empresários colocarem a mão na consciência, nós vamos até falar, tem esse assunto aqui? Ou não? Tem esse assunto sim, aqui, tem, Felipe? Tem, né? Daqui a pouco a gente vai inclusive tocar nesse assunto que é muito importante. É usar o bom senso. Os caras estão lá parados, estão precisando de dinheiro. O empresário quer pagar, quer tirar o funcionário de dentro do transporte público falido. Se ele pode fazer isso. Não, e não só isso. O empresário tem que se preocupar com ele mesmo. Ele não quer contrair a Covid-19 através dos seus funcionários que estão pegando o transporte público. Vai lá e opta por essa nova forma de transporte alternativo que foi autorizado para os motoristas de vans escolares. Olha, a Universidade Federal de Goiás iniciou o sequenciamento genético das primeiras amostras do coronavírus SARS-CoV-2 de pacientes goianos aqui do nosso estado. A ideia é identificar as variantes que circulam no estado.
Já foi feito um teste piloto a partir de amostras obtidas em laboratórios parceiros do projeto em Anápolis e aqui na capital. Os pesquisadores encontraram 2 amostras da variante B117, essa aquela do Reino Unido, e 2 amostras da P2, essa identificada primeiro no Amazonas e em Anápolis. Os genomas do vírus da capital mostraram que haviam 3 pacientes infectados com a P1 e 1 com a B1. Uma cepa mais antiga, essa bem mais antiga do que essa primeira. Segundo a UFG, 120 amostras selecionadas serão analisadas. Metade delas são de pacientes aqui de Goiânia e a outra metade dos demais municípios. E olha, após briga, homem atropela cadeirante em Águas Lindas. Até onde vai a intolerância do ser humano? Um homem que não teve a identidade revelada atropelou na noite de ontem um cadeirante em Águas Lindas, ali no entorno de Brasília. O corpo de bombeiros foi até o local e o sargento Joatan Marques informou à imprensa que o cadeirante um suposto amigo brigaram. Depois de agredir o deficiente, depois que esse amigo agrediu esse deficiente, que não tem uma das pernas, ele assumiu a direção do carro e atropelou essa vítima. O bombeiro disse ainda que, apesar de estar alcoolizado, o cadeirante estava consciente e conseguiu explicar o que havia acontecido. Após os primeiros socorros, a vítima foi transportada para o hospital de Bom Jesus, ali também no entorno. Olha só, a intolerância e a maldade. Eram amigos, o cara perdeu a paciência e atropela um cadeirante sem uma das pernas. Ravena, você já mandou nudes? Lógico que não, né? Eu não sou tão idiota. Não, mas quando eu falo não é pra uma pessoa que você não conhece. De repente pro bofe, pro namorado, essas coisas. Jamais mandaria pro namorado, eu acho que jamais mandaria até pro meu marido. Sério? Jamais. É assim, até porque se ele tem um contato, pra que foto, né? Eu já filmei no meu celular. E eu deixava ali no meu celular, você quietinho. Filmou o quê? Esquece, deixa eu dar uma notícia aqui. Abafa o caso. Abafa o caso. Olha, 2 homens foram presos nessa quinta-feira em Iporá. Eles são suspeitos de extorquirem um homem de 54 anos para não divulgar fotos íntimas dele. Segundo a Polícia Civil, a vítima já havia transferido, inclusive, R$1.000, mas os golpistas queriam R$3.000. É demais. Olha, depois de transferir o dinheiro, o homem, no caso a vítima, acabou bloqueando o número dos golpistas. Só que eles não fizeram mais contato a partir daí. A vítima então procurou a polícia, que prendeu em flagrante um homem de 26 anos. Isso aconteceu no bairro do Sossego, na cidade de Iporá. Ele confessou a prática do crime e revelou que o mandante da empreitada seria o enteado da própria vítima. De acordo com o preso, esse enteado, um homem de 38 anos, ele aproveitou que o padrasto, havia caído num golpe e, como não tinha mais contato com os golpistas, planejou e aí convidou para continuarem o golpe, iniciado aí por outros criminosos. Olha só a situação. O padrasto contou pro enteado que tinha caído no golpe. O enteado, como sabia que ele não tinha mais contato, ele chamou um malandro e falou: vamos continuar essa parada? E aí também acabou sendo preso. Esse menino aí, o rapaz, o rapaz de 28 anos que foi preso também, ele exigia da vítima mais R$2.000, porque o padrasto já tinha colocado R$1.000, tudo isso para não divulgar fotos íntimas e ele não contar para a mãe dele que ele tinha mandado nudes para alguém. Meu Deus, olha que trabalho. A juventude tem que prestar atenção. Você jovem, tá ouvindo o Jornal da Sucesso, pelo amor de Deus, cria juízo nessa cabeça sua aí, ou nessa cabeça só tem aí cabelo. Cria juízo pra Tem uns que nem cabelo tem, né? Tem, pois é. Olha lá, doutor Vinícius. Olha, o que tem a ver o doutor Vinícius com a conversa? O Gil também não tem. Então, assim, tenha mais juízo nessa sua cabecinha e não fica mandando nudes, não fica mandando vídeos. Sabe por quê? Porque às vezes o seu parceiro, a sua parceira não são de confiança, vai espalhar isso na rede social e aí vai cair na rede, igual o caso do seu Valdemar, que teve a vida e a carreira destruída por conta aí, da internet. Vai ter o caso também de você além de ser exposto, causar um trauma psicológico muito grande na sua vida. Então a gente não faz isso. Você pode ser chantageado por uns caras como ele. Mas não é só os moleques novos que estão fazendo, não. Essa vítima mesmo que eu citei agora. Quantos anos? É um homem já com idade de 54 anos, não é um menino, não. Eu tô achando que era um enteado que tinha mandado. Não, você não entende. Você não tava prestando atenção na minha conversa. Não tava prestando atenção. Quem mandou
os nudes foi um homem de 54 anos. Agora, o enteado foi tentar arrancar dinheiro do padrasto, entendeu? Ah, entendi. Mas, gente do céu. Então, o detalhe é o seguinte, Javeira, o errado não é quem manda nude, o errado é o bandido, que aproveita um sistema penal pró-vagabundo, pró-bandido, e não pune aqueles que fazem coisas erradas. Então, nós temos que verificar isso e ser punido de fato as pessoas que fazem isso contra as outras. Eu oriento, principalmente, mulheres, rapazes, não saiam com qualquer pessoa, não, porque você não sabe se lá no quarto da pessoa tem uma câmera escondida pra te filmar e botar na internet. Tá vendo? Deixa eu te falar. Você não sabe, Se tiver uma lei que realmente pune quem faz esse tipo de comportamento, a probabilidade disso ocorrer vai cair 99%. Isso banaliza justamente porque a lei é inútil. Como muitos crimes Como no Brasil, vários, por exemplo, Estelionato, ele aumentou em 90% somente na internet, porque hoje é um crime de ação privada, não dá nada. O cara rouba na internet, acorda cedo agora pra dar golpe. Ele é preso no dia, em menos de 24 horas, está solto quando dá audiência de custódia. Sabe o que é que eles dizem, geralmente, quando eu os entrevisto, quando chegam na delegacia, que eu tenho contato com esses presos, eles dizem assim, sabe qual que é o negócio da parada? É roubar mais do que você tem que pagar pro advogado. Aí o resto tá tranquilo. Já deixa o advogado guardado, inclusive isso. Inclusive isso. E detalhe, por que a lei não muda? A própria classe advocatícia criminal não quer que aconteça. Ela é a primeira a fazer lobby junto com o político federal, no sentido de mudar, porque se muda, dificulta, fica difícil você ganhar o dinheiro. Porque advogado criminal ganha dinheiro como? Na liminar. Logo no se mundo dificulta globalizado. A liminar, não recebe. Isso é a realidade. Logo, neste mundo globalizado, que a informação é muito rápida e de maneira desordenada, é melhor você não mandar nudes e nem mandar vídeo pra ninguém, tá? E tomar cuidado na hora que você for fazer a sua necessidade física, né? E muito menos filmar no celular, Você tomar cuidado da casa que você vai, porque tem uns engraçadinhos, viu, Fred? Agora tem umas câmeras pequenininhas que eles colocam escondido no teto do quarto e filma tendo relação com a parceira. Tem muito isso. Tem que tomar cuidado, juventude. Quem te contou isso? Tá vendo? Spy, espiã. Eu vi uma pessoa do meu meio me mostrando um vídeo que eu sei que a parceira não tinha consentimento. Mas essa dava coisa pra de perceber, era doente, nítido. Né, cara? Não sei. E assim, eu, por exemplo, eu sou esperta com isso, viu? Canetinha que tem câmerazinha no teto. Você acha que eu vou pra casa de qualquer pessoa? Mas é nunca. Agora eu demorei pra dar essa notícia. Iria, porque você tem namorado. Exatamente. Eu demorei pra dar essa notícia aqui, ó, porque é uma notícia chocante. É uma notícia que revolta e que dá uma sensação de impunidade. Por isso que acontece um tipo de crime como esse e dá até vontade de fazer justiça com as próprias mãos. Olha essa informação. Que repúdio, que nojo de dar uma informação como essa. Eu não posso nem ler esse título como pai. É um canalha, covarde, um lixo que corta o couro cabeludo do filho com a faca ao alegar que o corte do cabelo era de homossexual. Cara, é repugnante a gente dar uma informação como essa. Um pai, ou melhor, um monstro, um lixo, um canalha, um covarde de 33 anos é suspeito de cortar o couro cabeludo do filho de 6 anos ao alegar que o corte de cabelo que ele estava era de homossexual. O delegado Tiago César, que investiga o caso, disse que o homem chegou bêbado em casa, né? O lixo chega bêbado. E além de agredir a criança, também ameaçou a esposa. Isso aconteceu em Goiás, em Planaltina, ali no entorno de Brasília. O delegado relata que o homem foi preso pela polícia militar por desacato e resistência à prisão e ainda xingou e tentou agredir os policiais. No dia da agressão, a criança foi socorrida em um hospital da cidade, onde passou por cirurgia reparadora na cabeça. Ele afirmou que o menino passa bem, né? O delegado afirma então que o menino, graças a Deus, passa bem. Meu Deus, o que comentar sobre uma informação como essa? É aquela coisa da intolerância, né? Do pai que às vezes não quer aceitar, o pai que quer mudar um filho que de repente nasceu desse jeito. E o cara acha que fazendo isso, ele vai trazer, não sei qual que é a situação. Você é um demônio que tem que morrer dentro da cadeia. Ele só Deus me perdoa falar isso. Ele só achou que o corte de cabelo era de um homossexual. Homossexual tem corte de cabelo, ele é doido? Então pronto, ele tem preconceito com homossexual, a sociedade tem preconceito com um covarde, canalha, lixo como ele e muitas vezes até dentro do presídio faz justiça com as próprias mãos. E se a gente trouxer a notícia de que esse canalha foi lá para aquele lugar que ele merece ir, junto com os demônios que ele faz parte, a gente vai comemorar aqui. Deixa eu trazer uma notícia triste.
Você que está acompanhando aí o Jornal da Sucesso, são 7 horas e 21 minutos. Após perder os pais, atenção, hein? Ex-vereador Fábio Cacheta morreu ontem à noite de Covid-19. O Fábio morreu. Morreu, infelizmente, ontem à noite. Deus. O ex-vereador por Goiânia, Fábio Cacheta, ele tinha 45 anos e morreu na noite de ontem, em um hospital aqui da capital, onde ele estava internado com Covid-19. Olha só, no início da semana, Fábio Cacheta já havia perdido os pais. No começo da semana, os pais do ex-vereador já haviam morrido, que também estavam internados com coronavírus. Fábio Cacheta, ele foi vereador por 2 mandatos, de 2008 a 2012 e de 2012 a 2016. Ele era casado e deixou 2 filhos. Vai aqui o nosso sentimento de pesar aos familiares, aos amigos. É mais uma morte. Lembrando, Fábio Cacheta perdeu os pais no começo da semana. Os pais já estavam internados com a doença. Pois é, eu vi que ele estava ruim, mas eu não imaginei. Pois é, infelizmente, ontem à noite, o ex-vereador de 45 anos acabou não resistindo e, infelizmente, se tornou mais uma vítima da Covid-19. Você viu que a genética da família parece que interfere? O pai morre, a mãe morre. Pois é, será que tem de fato isso? Eu não tenho dúvida. Que a gente viu, inclusive, isso acontecer com o ex-governador Maguito Vilela, que a gente viu também outros casos muito parecidos. Aqui em São Luís Montes Belos, 4 pessoas da mesma família morreram. Da mesma família. É tudo muito novo, doutor Vinícius, é tudo muito novo. Então, assim, eu acho que a própria ciência, os próprios médicos ainda estão estudando como que tudo isso funciona, como que tudo isso acontece. E é muito interessante mesmo, porque, por exemplo, o meu pai, ele é diabético, a minha avó, ela tem problemas sérios nos pulmões, e os dois contraíram, não, meu pai não, perdão, a minha avó contraiu, e a minha avó, assim que ela contraiu, todos nós da família ficamos muito apreensivos, porque ela tem problema de respiração. A sua avó tem diabetes, contraiu? Não, o meu pai tem diabetes e a gente ficou com muito medo. A minha avó tem problemas nos pulmões e ela contraiu e não deu absolutamente nada. A minha avó tem 90 anos, não deu nada. Fuma escondida até hoje. Porque saiu uma pesquisa na Inglaterra, até depois eu vou buscar essa pesquisa aqui, de que as pessoas que fumam têm menos probabilidade de contrair a Covid-19. Agora vai sair o povo tudo fumando hoje aí, doido. Não, é sério isso, gente. Porque várias pessoas vieram, porque eu vou tomar uma cachaça, porque a cachaça diz que mata o vírus. Não mata coisa nenhuma, porque a cachaça não é 70%. Vai matar você. Vai matar você. É absinto, absinto. Absinto é 70%? Então absinto. Já aqui tá dizendo, mentira. Mas... absinto não é 70%. É, daí pra mais. Absinto é 77%. Ué, então absinto mata o vírus, velho. Não, mata é a pessoa, não só o vírus. Não vai matar. Não, gente, então o absinto mata. E aí, eu vou pesquisa pra mim, ô Felipe, por favor, essa informação de uma pesquisa que saiu, se não me engano, foi na Inglaterra, dizendo que os fumantes têm menos probabilidade de contrair a Covid-19. Vamos ver. Mas é como eu disse, Ravena, eu acredito. Por isso que eu perguntei se ela fumava. É tudo muito novo. A minha avó fuma desde os 13 anos. Que isso? Minha avó é daquele. Minha avó, a minha avó, ela tem 90 anos hoje. Minha avó viveu uma fase que se fumava tudo. Era moda. Vive isso tudo. Pois é. Era moda fumar. Era moda fumar. Era tão moda fumar que eu, boba demais na adolescência, queria aparecer pros demais, me achar a fodona, vamos dizer assim. Eu ficava fumando um cigarro. Fala esses palavrão não que o Gil tá ouvindo a gente. Né? Eu queria me sentir... Pede desculpa pro chefe. Desculpa, ouvinte. Queria me sentir a zorrona, vamos dizer assim. Zorro? E aí, eu fumava um cigarro com gosto de menta, com gosto de hortelã, com gosto de... uma balinha. Com gosto de... Cigarro com gosto de quê? De canela. Qual era o primeiro que você hortelã. Menta, hortelã. Cigarro com gosto de menta, quem fuma é... Jumenta, 7 horas e 25 minutos. Tô brincando com você. FM. Todo dia. Toda hora informando você. Deixa eu falar pra vocês, 7 horas 40 minutos. Deixa eu dar um recadinho aqui, ó. Se você roubarem o seu veículo hoje, agora, você consegue recuperar? Eu acredito que não, né? Então você, empresário, você sabe onde está o teu veículo nesse momento, a frota do teu veículo? Não, né? Então você pode deixar de proteger, não pode, na verdade, deixar de proteger o seu veículo e economizar
com acompanhamento da sua frota na palma da sua mão. Você pode ligar agora na Localiza Goiás. Com ela, você conta com um rastreador tradicional para o seu carro, moto e jet ski e também você frotista. Acompanhe seus veículos com rastreador 100% satelital que não depende das operadoras. Isso tudo a partir de R$60 por mês por veículo. Você vai proteger o seu patrimônio sem nenhum tipo de fidelidade contratual. É isso mesmo, sem fidelidade, e ainda conta com central de atendimento 24 horas por dia contra casos de roubo e também furto. Você vai ligar agora no 3142-1964 e fazer um orçamento. 3142-1964. Só lembrando aqui, Ravena, que muitas pessoas estão nos mandando aí sobre essa fiscalização, né? O ouvinte inclusive nos perguntou com relação ao estender ou não desse decreto. Você inclusive começou o jornal dizendo isso. Há uma possibilidade de que esse decreto não seja estendido, só que os ônibus, eles não estão sendo fiscalizados, não há fiscalização, porque as empresas dizem que não foram notificadas ainda. Lembrando, hoje é sexta-feira, o decreto acaba domingo. Dia 14 de dia março. Dia 14 de março. Então, se o decreto acaba domingo, né, a gente vê aí que não há fiscalização, as empresas não foram notificadas. Inclusive, nós demos a notícia de que as empresas dizem que precisariam de mais 1.000 ônibus para poder desafogar esse tumulto que acontece no E é por isso que a nossa águia da notícia, Fred, já está a postos para poder trazer as principais informações. Eu acho até que ele está lá verificando como está a questão do transporte coletivo. Qual que é a informação? Não, né? Ele está em algum ponto, vamos saber o que ele vai trazer pra gente. Rodrigo, bom dia. Ravena Carvalho, bom dia ao Fred, bom dia ao Vinícius, bom dia para quem acompanha o Jornal do Sucesso nessa manhã de sexta-feira. Vamos falar, Ravena, Fred, sobre a operação contra o tráfico internacional de drogas. Apreende carga de cocaína avaliada em 2 milhões. Temos várias imagens dessa apreensão aí no YouTube, no Facebook e também no Instagram. Um carregamento de cocaína avaliado em torno de 2 milhões foi apreendido ontem, na quinta-feira, durante uma operação contra o tráfico internacional de drogas na região oeste de Goiás. A ação desencadeada pela Polícia Militar de Goiás, através do Comando de Operações de Divisas, em parceria com a Força Integrada de Combate ao Crime Organizado, Delegacia da Polícia Federal de Goiânia e Grupo Especial de Fronteiras, culminou na prisão de um mato-grossense, 37 anos de idade, e apreensão de 70 quilos de pasta base de cocaína. A droga, oriunda da Bolívia, estava sendo transportada em compartimentos ocultos de uma caminhonete F1000 e teria como destino a cidade de Goiânia. A carga de entorpecentes e o veículo foram encaminhados para a Polícia Federal em Goiânia. O preso foi autuado em flagrante por tráfico internacional de drogas. Ravena e Fred, 70 quilos de pasta base de cocaína. Esta droga avaliada em mais de 2 milhões. Código de denúncias, você pode fazer a denúncia de forma anônima ligando no 9940-3365. Daqui a pouco eu trago mais informações aqui no Jornal do Sucesso. Volto com vocês aí no estúdio. Obrigado, Rodrigo Barbosa. O Rodrigão está mostrando essa apreensão. Inclusive, ontem eu conversei com o pessoal do COD ao vivo, lá na Record TV, no Cidade Alerta. E o pessoal do COD, inclusive, está de parabéns, porque esse comando de operações de divisa eles estão fazendo um trabalho excepcional com relação a apreensões. Essa apreensão de ontem é uma apreensão de pasta base de cocaína que foi embrenhada ali na parte de baixo do veículo e também na parte de cima, né, naquela tampa de cima do veículo, e o COD acabou tirando de circulação essa droga que tinha como destino final Goiânia. Essa droga saiu do Mato Grosso e vinha para a capital de Goiás. Agora você que está ouvindo, imagina o tamanho do prejuízo causado para várias famílias se essa droga entra no mercado. Fred, mas é pouca coisa. Não é pouca coisa, sabe por quê? Todo dia praticamente o COD está fazendo essas apreensões. Esses caras são tão canalhas que eles colocam em risco toda uma família por conta desse inferno chamado droga. E também sobre, você viu a polícia, eles efetuando fuga e a polícia atrás. O risco que esses caras colocam a gente também nas rodovias, quando eles vão efetuar a fuga. O criminoso, ele joga roleta russa, não tá nem aí pra sua vida, nem pra mim, nem pra dele. Se ele não ama a vida dele, ele vai amar a nossa. Falar nisso em rodovia, teve um acidente grave ontem, né? Ontem esse acidente grave em Formosa, na BR-020, né? Isso, na BR-020, onde um caminhão perdeu o controle, estava chovendo na hora. Acabou o freio, esse será? Caminhão, pois é, a perícia ainda vai ser feita para entender o que aconteceu. O motorista do caminhão disse, inclusive, que teria perdido o controle do veículo, tinha muita lama e água na pista. Ele, então, perdendo o controle, bateu lateralmente com um ônibus.
um ônibus do transporte coletivo da cidade. 16 pessoas foram socorridas em estado grave. 16 pessoas socorridas em estado grave e uma mulher, infelizmente, acabou perdendo a vida. Essas pessoas, ontem, nós recebemos a nota do Hospital de Formosa, onde essas pessoas ficaram bastante machucadas, mas não correm o risco de morte. Essas 16 pessoas não correm o risco de morte. Uma mulher, infelizmente, morreu. Chama, então, a atenção o fato de uma realidade que nós conhecemos, que é justamente de quem anda no transporte público não usa o cinto de segurança, até porque não tem cinto de segurança. O ônibus não tinha cinto de segurança? Não tinha cinto de segurança. A imagem, inclusive, desse acidente chama muito a atenção a situação que o ônibus ficou. O ônibus, ele ficou com a traseira... Não dava pro ônibus jogar no acostamento ou no capim, Ravena, sei lá, na lateral? Não, até porque quando... Olha a situação do ônibus aqui, pra você entender. Meu Deus. O ônibus, ele foi lançado para fora da pista, porque o ônibus foi pego de surpresa. O motorista do ônibus e também do caminhão, eles fizeram o teste do bafômetro, que deu negativo. Eles contaram essa versão. O motorista do caminhão tentou tirar, perdeu o controle, acabou atingindo o motorista do ônibus na lateral. Nada aconteceu com o motorista do caminhão, mas 16 pessoas do ônibus ficaram machucadas porque foram lançadas para fora do veículo. Porque não estava usando o cinto de segurança. E uma das vítimas acabou caindo embaixo do ônibus. Eu quero até pedir aqui, sabe, e atentar as pessoas, principalmente os caminhoneiros que estão acompanhando a gente, porque a gente tem uma audiência com os caminhoneiros, Fred, que você não tem noção. Caminhoneiro, pelo amor de Deus, não coloca a vida alheia em risco, não. Às vezes os caminhões, eles fazem ultrapassagem em local proibido. Eu já vi várias vezes motoristas de caminhões fazendo ultrapassagem. A gente viu recentemente um caso no sul, lá no Rio Grande do Sul, onde um caminhoneiro, acho que tinha feito uso de entorpecente, ou sei lá, de ribite. Ele saiu desgovernado, atropelou um casal, a mulher veio a óbito, o homem acabou tendo que se pendurar no caminhão. Foi uma cena que parecia cena de filme, aquilo que aconteceu no Rio Grande do Sul. Foi lá na 101. Não, foi lá em Santa Catarina, perto de Itajaí. Ah, foi em Santa Catarina? O cara tava como se fosse uma Harley, tava andando, passeando com a esposa dele. E a 80, 90 morreu, por hora, a carreta pegou e nem viu. Ele arrastou a carreta, ele arrastou a moto, ela encaixou na frente, como se fosse a moto fosse um guincho. Na verdade, aquele motorista, ele não estava vendo por 30 quilômetros. Ele tava fatalmente drogado. Por isso que em curva, principalmente, vamos ficar atentos e vamos fazer a curva bem assim no acostamento, porque a gente não sabe o que vai acontecer com esses caminhões, que muitas vezes pode perder um freio, o motorista pode dormir no volante, né? Claro que eu não estou generalizando, pelo amor de Deus, agora e os motoristas de caminhões aqui vão me condenar. Deixa eu te dar um recadinho da Total Line, gente. A Total Line é a maior rede mundial de lojas de peças e equipamentos de refrigeração e ar-condicionado. Você não vai encontrar em Goiânia menor preço do que a Total Line. Sabe por quê? Porque eles mesmos fabricam. É o grupo Midea Carrier, que surgiu para abastecer o mercado de reposição deste segmento, e o mercado só foi crescendo. Hoje já são mais de 600 lojas em todo o mundo, e aqui em Goiânia a Total Line fica na Avenida Castelo Branco, número 3.646. Para quem tá indo para Trindade, pega ali a Castelo Branco, né? Pra quem tá indo pra Trindade, bem na Baixada, fica do lado direito. Assim que reabrir o comércio, dá uma chegadinha lá, você vai encontrar geladeira, ar-condicionado, frigobar, máquina que lava e seca, máquina que só centrifuga, aquela convencional. Você vai encontrar micro-ondas, vários itens para sua casa. E para você presentear também alguém que vai casar. E fala direto com o Anderson Fogaça, que é o gerente, que você vai ter uma excelente negociação. Ó, 996068341. Anderson, vai chover de gente aí, ó, fazendo orçamento. Atende aí. 996068341. Solução completa em climatização é na Total Line. 7h49. O Rodrigo já tá posicionado lá? Vamos aqui então, deixa eu falar uma coisa para vocês, você ouvinte, a partir de agora, nós estamos recebendo aqui, já agradecendo Gustavo Cruvinel. Bom dia, presidente, ele que é presidente do Procon Goiânia, que vai intensificar aí a fiscalização nos postos de combustíveis para tentar encontrar aí o aumento abusivo. Então você ouvinte, a partir de agora, o Gustavo está conosco no estúdio aqui, você vai mandar a sua mensagem e a sua pergunta para o Procon com relação ao combustível aqui na capital e em todo o estado de Goiás. Bom dia, Gustavo. Bom dia Fred, bom dia Ravena, bom dia ao convidado. Nós estamos aqui realmente para esclarecer essa nova operação que o Procon vem fazendo nos postos de combustíveis, e uma das razões é essa mesmo que você falou, Fred. A gente está
verificando, ver se consegue realmente achar um preço abusivo para que o PROCON possa atuar o posto. Mas também nós estamos com o objetivo, Fred, de exigir o repasse da isenção que foi dada através do decreto do presidente da República no dia 1º de março, isentando os impostos federais, PIS e CONFINS, do óleo diesel e do GLP. Porque os postos não estão isentando? Não, tem muito. Ontem nós visitamos 5 visitas, 2 eram denúncias e as 2 denúncias estavam corretas, né? Estavam concretas. Nós chegamos no postos e eles realmente ainda estavam cobrando os impostos federais. Por isso, Gustavo, a importância do consumidor exigir a nota fiscal. Por quê? Porque na nota fiscal você vai ter certeza se eles estão cobrando ou não o imposto federal. É exatamente isso que você está falando, né? A gente sempre está orientando para que os consumidores peçam a nota fiscal, o cupom fiscal que seja, porque lá no cupom fiscal, se você olhar lá na parte inferior, vai estar lá tributos federais e tem que estar zerado. Tem no caso do diesel, e da gasolina, né? Ou não, só no diesel. Só diesel e GLP. Só diesel e o gás de cozinha. Só o diesel e o gás de cozinha. Não adianta o cara encher o tanque de gasolina e querer brigar pelo diesel, não, né? Tem. Agora, tem um detalhe seguinte: tem alguns postos de gasolina, alguns postos de combustíveis que estão vendendo diesel que foram adquiridos antes do dia 1º de março. Nesse caso, eles ainda podem, até acabar esse óleo diesel, eles ainda podem cobrar, sim, os impostos federais. Mas como nós deixamos especificamente para começar a operação ontem, exatamente para ter dado tempo de ter acabado esse óleo diesel e eles terem reposto esse óleo diesel a partir do dia 1º de março. E é essa cobrança que nós... E uma pergunta, e na distribuidora, os senhores estão fiscalizando também? Porque lá na distribuidora tem... A distribuidora é Senador Canedo, né? O meu PROCON, ele é municipal. E a do lado de lá, eles estão indo lá por acaso? Lá no Canedo? Porque tem que olhar todo mundo, né? Goiás, não só o posto. PROCON Goiás? Não, é isso. Algum outro PROCON, tem que ser o PROCON estadual, né? Mas vocês não estão interligados nesse sentido? Não tem uma operação conjunta? A jurisdição nesse caso é só a Goiânia. Essa operação conjunta? Gustavo, uma pergunta que me mandaram aqui agora é justamente isso. A gente sempre ouve falar dessas fiscalizações do PROCON, tanto municipal quanto estadual, principalmente quando surgem essas alterações no preço do combustível, que já não é uma novidade para ninguém, porque desde o início do ano foram 6 aumentos até aqui. A pergunta do nosso ouvinte é: por que a gente sempre vê essas fiscalizações, mas parece não ver nada de concreto acontecendo, porque nunca nada muda e muito raramente os postos são notificados com relação a isso. Essa é uma sensação real ou não? Não é real. Inclusive eu convido a quem fez a pergunta para você que faça uma visita lá ao PROCON e que procure saber, que vai lá no nosso setor jurídico lá e ver realmente as multas sendo aplicadas. Claro que às vezes os postos não pagam, né, na primeira atuação, mas tem todo um processo jurídico da gente cobrando essas multas. E é importante, perdão te cortar, mas é importante aqui que o ouvinte também saiba que o PROCON, ele tem aí a função de fiscalizar, ele não tem a função de baixar preço de combustível. Não tem. É a fiscalização que tem que ser feita se há ou não coisas erradas, como o aumento abusivo, a formação de cartel, essas coisas assim, né, Gustavo? Exatamente isso, Fred, exatamente. Agora, olha, detalhe, hoje é impossível você falar em aumento abusivo por parte do posto, porque em razão da quarentena, em razão da alta do preço, a venda caiu. Então eu só posso aumentar preço além do que o mercado quer, caso esteja demandado. Como não está demandado, está baixo, se eu aumentar eu tenho mais prejuízo ainda. E o que o ouvinte deve questionar é porque em geral os postos têm o mesmo preço. Mas eu vou citar para você, enquanto você tiver o monopólio da Petrobras sobre o refino, a lógica é que todo mundo que está aqui na ponta final vai ter o preço idêntico. O problema é que nosso país não tem a tecnologia suficiente, não está preparado para refinar o nosso petróleo. Não tem por conta do monopólio, Ravena. Nosso petróleo ele é muito grosso. Do monopólio, Ravena. Então, infelizmente, nós ainda temos que importar, mesmo nós tendo o nosso petróleo, nós temos que comprar petróleo lá fora, porque nós não temos tecnologia para refinar o nosso petróleo, que é muito grosso. Não tem por conta do monopólio, que nunca teve interesse em ter refinaria suficiente, porque o foco da Petrobras, o business dela é petróleo, não é refino de combustível. Agora, com o processo que o Cadson conhece, está em Brasília, mandou a Petrobras mandar vender metade das refinarias, e no processo de venda, inclusive, foi vendida para um badal lá na Bahia, a tendência é que mais refinarias venham,
já que o monopólio vai estar sendo dissolvido, de modo com que seja construído o que você está citando. Porque diz que já foi feito um estudo para comprar, né, o que precisa ser comprado para refinar esse petróleo grosso aqui do Brasil, mas que não compensaria comprar lá fora. Então, assim, a gasolina e o diesel, a gente ainda entende que nós dependemos do mercado exterior. Agora, o álcool que é produzido aqui, que não precisa ser refinado, que é fabricado em Mineiros, Santa Helena, Jaraguá, que aqui no Brasil, eu não entendo por que o álcool é essa sacanagem no preço do álcool. Quer que eu explique? Peraí, explica depois que o menino tá pra me matar, porque tem que virar o break ali, ó. Isso. Não vi. Você que tá ouvindo, são 7h55, a gente vai fazer o break aqui rapidão, a gente volta com a sua participação direto do Jornal da Sucesso. Sucesso FM. Todo dia. Toda hora informando você. Fique ligado no Jornal da Sucesso. Aconteceu. A gente informa pra você. Hoje recebendo aqui, né, o nosso convidado, o nosso entrevistado, o presidente do Procon Goiânia, o Gustavo, que vai agora ouvir a reivindicação dos nossos ouvintes, Ravena, porque o pessoal tem curiosidade e dúvida com relação a isso. O primeiro ponto é aquilo que você falou, mas como é que eu sei? Quando eu chego num posto, eu tenho que olhar o quê? Você pede nota, né, Ravena? Isso, pra eu saber se o posto de... Apesar que, na verdade, eu não tenho caminhonete, então pra mim não vale. Vale pros ricão que tem caminhonetona, né? Que vai abastecer no diesel, pros caminhoneiros. Não tem caminhonete, não. Porque tem pobre, tem caminhonete? Eu tenho uma, tá até parada lá em casa. Então eu tô miserável, porque eu não tenho, né? Eu sou miserável, então eu já não sou nem pobre mais, eu já sou miserável. Fala isso não, Ravena, tá amarrado em nome de Jesus Cristo. Deixa eu te contar uma coisa. Ele tá falando que pobre também tem caminhonete, como eu não sou pobre, então eu sou miserável. Mas geralmente não é isso. Primeiro deixa eu fazer uma correção que minha mãe sempre me faz. O quê? Nós não somos pobres. Pobre é o diabo. Nós somos ricos porque nós temos saúde, nós temos dinheiro pra tirar o nosso alimento. Cuidado com o que fala, traz maldição pra vida, viu? Cuidado com a língua. Tá isolado, ô, doutor Vinícius, segura ela um pouco aí, vamos ouvir o que o ouvinte tem pra dizer. Não, mas é porque pro diesel, aí pro ouvinte saber se você olha pra abastecer sua caminhonete lá, vocês estão cobrando imposto federal ou não, pede a nota fiscal. Bom dia, Rádio Sucesso, bom dia, Fred, bom dia, Ravena. Tantas coisas que acontecendo, eu fico sem palavras. Eu não sei nem o que eu falo, porque eu tô sem palavras, minha cabeça tá a mil. Bom dia a todos da Rádio Sucesso. Ravena, esse pai aí que fez essa barbaridade com o filho, só tá seguindo aquele raciocínio do presidente que filho homossexual é questão de educação, que os filhos dele foi muito bem educado para isso, que se o filho dele virasse um homossexual ele apanhava. Você tá entendendo? Aí a pessoa dessa aí já tem o QI pequeno, enche a cara de cachaça, chega em casa e faz esse tipo de coisa aí, ó. Isso aí é reflexo dessa ideologia que vem sendo pregada há muito tempo, entendeu? Agora só tá colhendo os frutos. Bom dia, Sucesso. Não tem como. Combustível não tem como mudar o preço. Por quê? Porque eles não querem mudar. Ontem eu vi uma fiscalização que pegou e falou, a mulher estava cobrando imposto lá, falou assim, não, isso aqui é biodiesel. Não era o diesel, era o biodiesel que ela falou, por isso estava cobrando imposto. Era legal cobrar do biodiesel. O álcool tá caro por quê? Porque mistura o álcool na gasolina. Por que não vende a gasolina pura então? Que aí não tem desculpa que mistura o álcool na gasolina. Aí eu quero ver qual que vai ser a desculpa. E a desculpa dele vai ser entre safra. Sempre eles têm uma desculpa, não tem jeito, sempre. Bom dia, Ravena, bom dia, Fred. Fred, você é portador de necessidade especial? Eu tomei a liberdade de olhar aqui pelas câmeras aqui no YouTube. Parece que você tem uma orelha maior do que a outra. É isso mesmo? Ele fala, Partido dos Trabalhadores, PT, eles defendem uma coisa que eles não fazem, é trabalhar, né? Porque se o Partido dos Trabalhadores trabalhasse mesmo, o Brasil era o Brasil do primeiro mundo, né? Um país do primeiro mundo, né? E, prende Jesus e solta Lula Barrabás. Rádio Sucesso todo dia, toda hora. Eu tô falando Luiz Carlos, sou Crerlândia. 8h04. Deixa eu ver se você tem uma orelhinha. Cara, como é que ele viu se eu tô usando o fone? Deixa eu ver. Não, ele fez com ironia lá, viu? Ele fez com ironia, viu? Falou da orelha, não. Que orelha? Eu tô uma orelha bonitinha, rapaz. Não, a orelha do Fred é bonitinha. Cadê a foto? Tem a foto desse bicho aí que mandou? Tem a foto dele pra eu ver o tamanho da orelha dele.
Olha o tamanho da bochecha, parece o Kiko, ele. Tadinho, Luiz Carlos. Ô, meu irmão, um abraço pra você. E eu não tenho. Luiz, eu não tenho necessidade. Ó, verdade, o pior é que parece mesmo. Parece. Ó, eu gostei muito daquela primeira participação. Falou aqui, o que foi aí, menino? Baixou o trem aí. O ouvinte falou aqui que a coisa tá tão complicada que ele tava sem palavras. Ele acabou realmente não falando nada. Deixa eu fazer uma provocação Cara, tem aqui. gente de repetir o áudio desse ouvinte, porque gente, presta atenção, a Dilma Rousseff, goiana. Ele filosofou. Baixou aqui no nosso ouvinte. Ele filosofou. Filosofou muito bonitinho. É sexta-feira. Olha o que... Solta aí. Bom dia, Rádio Sucesso. Bom dia, Fred. Bom dia, Ravena. Tantas coisas que acontecendo, eu fico sem palavras. Eu não sei nem o que eu falo, porque eu tô sem palavras. Minha cabeça tá a mil. Tá aí. Agora o doutor fala. Deixa eu fazer uma pergunta pro Gustavo aqui. Qual que é o nome desse ouvinte? Meu Deus, amei. Edilson, um beijo pra você, meu amor. Gustavo, Santa Rita. Dentro da defesa do consumidor, você pega na parte de tutelas coletivas, o PROCON ele tem titularidade para então procurar na Justiça a proteção do consumidor. Sim. Agora a gente analisa que a mistura do álcool dentro da gasolina, de fato, faz com que quem anda de carro, a gasolina, pague R$ 5,89 no litro do álcool. Né? Então, logo, quando eu subo a gasolina, o álcool sobe junto, eu abaixo a gasolina, o álcool baixa junto, porque 1/3 da gasolina é álcool. Eu te questiono, dentro dessa tutela coletiva do PROCON, o que vocês acham de fazerem um parecer sugerindo ao governo que desvincule a porcentagem de álcool na gasolina a fim de que fique a mistura livre? Porque assim fazendo, o álcool vai ficar mais barato para o consumidor. É uma ideia que a gente pode realmente passar ela para o papel para ver se consegue segurar e manter aí o preço do álcool, não deixar ele variável em paralelo com o preço da gasolina. Agora, o senhor poderia falar pra gente se isso pode ser concretizado lá, a gente cobrar isso do senhor semana que vem? Vou sentar com o meu jurídico lá para ver se realmente possa ter algo concreto também. Na semana que vem, que dia que a gente pode proportar pro senhor falar pra gente aqui um áudio dizendo que esse parecer foi feito ou que não foi negado? Qual dia na semana que vem? Vamos combinar pra terça ou quarta-feira. Então pronto, quarta-feira pra ficar melhor. Felipe já anota aí, Felipe. Quarta-feira anota aí, Felipe, ele vai responder pra gente a respeito disso. Eu penso que fazendo isso, levando pra mídia, nós vamos primeiro levar informação à população, pra ela entender por que o álcool é colado na gasolina. Aqui. Ravena, vamos pontuar isso aqui, a questão de mercado. Se você tem a gasolina, 27,5% é álcool. Logo, quem anda de carro a gasolina está pagando o mesmo litro da gasolina no álcool, não é 5,89. Agora, quando você pensa como usineiro, o usineiro é muito melhor ele jogar o álcool na gasolina, porque ele vai vender a 5,89 do que ele vender o álcool puro a 4,80. Então, logo, o que eu tenho que fazer? A mistura de álcool e gasolina tem que ser limitada e livre dentro dela. Então, assim, ao invés de ser 27%, é até 27%. De modo que o quê? A hora que chega na distribuidora, o dono dela vai pensar, o álcool tá caro, eu misturo menos. O álcool tá barato, eu misturo mais. Qual que vai ser o efeito disso? Vai sobrar mais álcool pro mercado de álcool. E o preço cai. Segundo ponto, tá entre safra. Os caras, e fora dela, inclusive, preferem fazer açúcar por conta do dólar alto e preferem ainda o álcool em gel 70, lucrando mais. Então, o que eu tenho que fazer? Pensar no consumidor como? Liberando a importação de álcool. É inadmissível os caras terem reserva de mercado como tem no Brasil. E o terceiro primordial é o quê? É inadmissível também a usina tá aqui em Indiara, ela ter que vir aqui no Canedo, voltar pro posto que tá ao lado dela. Por que isso acontece? Por causa dos governos estaduais que querem arrecadar mais ICMS. Porque ele cobra ICMS na ida, na volta e no lucro da distribuidora. Então, logo, se eu faço a entrega disso no posto de gasolina, eu vou preservar o consumidor, mas não. A regra estatal no sentido de preservar o governo. Os governos, não é só aqui, o Brasil inteiro é assim a regra. Doutor, pois não, Felipe, diga. Pera só um minuto, deixa eu fazer a pergunta que mandaram aqui, que como que o ouvinte, quem está acompanhando o Jornal da Sucesso agora, pode denunciar e pode ficar esperto com relação a isso, porque houve essa isenção do preço do combustível, né, dessa tarifação federal no combustível. Como que eu posso, de fato, exigir o meu direito? Bom, primeiro passo é fazer o que a Ravena falou, né? Acabou de abastecer ali o óleo diesel, que peça seu cupom fiscal, sua nota fiscal e verifique se os tributos estão zerados. Caso não esteja, que por favor entre em contato com o PROCON no 3524-2942 ou 2936, que faça a denúncia que nós vamos tomar as devidas providências. E tem só um detalhe, Uvinel, quando você reduziu, zerou o imposto sobre a PIS e COFINS sobre o diesel, tem reflexo do ICMS, tá?
Então é importante verificar também como é que está cobrando do ICMS, porque a base de cálculo do combustível ficou menor. Então antes a base de cálculo era R$3 com os impostos federais, você jogava o ICMS em cima, porque ele tributa por dentro, ele pega tudo. Você jogando ele para 2,50, por exemplo, o ICMS, portanto, tem que ser proporcional a 2,50. 8h10. O Fred Silveira tem um recadinho agora especial para você que está ouvindo a gente. Só Eixo Centro Automotivo, são 40 anos de tradição nos serviços de suspensão automotiva. Lá você vai encontrar honestidade e preço justo para manutenção do seu carro. Uma equipe especializada e, claro, equipamentos de ponta para melhor te atender. Na Só Eixos, você encontra uma super mega promoção em todos os serviços. Você pode fazer o seu orçamento através do WhatsApp 999551445. A Só Eixos fica na Avenida Engenheiro Atílio Correia Lima, número 2018, no bairro Cidade Jardim. Você pode também seguir a Só Eixos no Instagram, @SóEixosGym. O Gym é com Yzinho ali, ó, GYN. E daqui a pouco, por videoconferência, vai participar com a gente a Flúvia Amorim, que é superintendente de vigilância em saúde, porque tem algo preocupante. Eu abri o Jornal do Sucesso falando que eu ouvi de uma pessoa de dentro da prefeitura, viu, ô Gustavo? Você que tá lá também, lado a lado com o prefeito Rogério Cruz. Você pode até já dar uma luz aqui para nós. Eu ouvi de uma fonte lá que trabalha dentro da prefeitura dizendo que a expectativa é que o comércio possa reabrir já na segunda-feira, dia 15. Agora, que precisa da população fazer a sua parte? Precisa, porque algo está preocupante, a Flúvia trouxe pra gente aqui, ó, que mesmo após decretos municipais que visam restringir a circulação de pessoas na rua, ainda assim o índice de isolamento social em Goiás é preocupante, não apresentou melhoras, as pessoas não estão se isolando. Então, querem ter seus comércios reabertos, mas estão se aglomerando, ô Gustavo. Verdade. Isso está notório, né? Você que está lá lado a lado do prefeito, você tem ouvido alguma coisa nesse sentido? Não, ainda não ouvi nenhuma conversa em relação a isso, mas queria aproveitar aqui o momento e pedir realmente que a população tenha essa consciência, né? Eu que já tive o Covid, fiquei internado, meu pai está na UTI, já tem 60 dias entubado, com problemas, então as pessoas precisam se preservar, né? Mesmo não tendo isolamento, mesmo que o prefeito libere o comércio, a gente precisa realmente ter uma consciência, uma responsabilidade muito grande. Essa doença, ela veio para matar mesmo. A gente tem que tomar muito cuidado. Porque o que acontece, Gustavo? Os bares estão fechados, mas as pessoas estão indo se aglomerar nas chácaras, né? Nas casas. Então aí não é por aí. Se a gente começar, se a gente aglomerar, pessoal, o comércio não vai reabrir e vai gerar um desemprego muito grande. Cada um tem que fazer sua parte aí, né? Cada um tem que fazer sua parte. Agora mesmo o Ministério Público já está entrando na questão das igrejas aí, querendo impedir o funcionamento das igrejas, porque mesmo que seja com a capacidade de apenas 10%, ainda assim, para o Ministério Público não deveria ser permitido, é preocupante. Eu não vejo por aí, porque lá na igreja tem o distanciamento, né? Mesmo sendo um local fechado. Mas é porque algumas acabam extrapolando, a gente sabe disso, infelizmente, né? E se fiscaliza aquelas, algumas, exatamente. Né? E não impeça todas. Porque as igrejas estão sendo fiscalizadas? Não, estão sendo fiscalizadas sim, mas algumas igrejas acabam exagerando, Ravena. Como nós temos muitos vídeos aí de igrejas que acabam... É a falta de consciência, é a falta de consciência, e a falta de empatia. A igreja, eu sou católico. Eu não quero que feche a igreja. Eu também acho que é de extrema importância, porque essa doença, além da doença física, ela é uma doença mental também. A gente fica prejudicado, não só nós, as crianças, todo mundo. E a igreja é uma fonte ali de renovação dessa força mental. Então, eu sou a favor de que mantenha aí, que seja esses 10%, mas que, por favor, os padres, os pastores tenham consciência e realmente só permitam os 10%. Olha, daqui a pouquinho o Rodrigo Barbosa já está se deslocando com a nossa equipe. Nós vamos falar de um assunto que interessa a você, hein? A polícia acabou prendendo e descobrindo uma associação criminosa especialista em furtar condomínios de alto padrão, apartamentos de alto padrão. Detalhe, os caras são de São Paulo, hein? Os caras são de São Paulo. A polícia prendeu um dos integrantes, 2 estão foragidos. Os caras viajavam o país inteiro cometendo esse tipo de crime. Só aqui em Goiânia, quase 30 mil reais de prejuízo em um único apartamento ali no setor Nova Suíça. Teve 200 mil, o cara roubou. Pois é. Infelizmente foram presos, né? Deveria ter caminhado todo o local. 200 mil reais. Exatamente. Agora, detalhe, ontem eu conversei com um delegado que cuida desse caso, o Rodrigo Barbosa está indo pra lá, ele vai trazer esses detalhes pra gente.
Os caras tinham a fita dada. Por isso eu te falo, Fred, eu sou fã do Rodney Miranda, eu sou fã desse cara, porque é um cara que faz um trabalho excepcional frente à Secretaria de Segurança Pública, né? O Rodney Miranda, que fez um trabalho maravilhoso no Espírito Santo, na terra dele, veio para Goiás e mostrou para o que veio. Então esses caras que brincam em vários estados acharam que poderiam brincar aqui no Goiás, mas aqui não, aqui a casa cai para eles e graças a Deus caiu. Olha, deixa a gente agradecer aqui a participação do presidente do Procon Goiânia, que está conosco hoje aqui gentilmente, né, para falar justamente sobre com relação a essa fiscalização do Procon Goiânia, Gustavo Criminel. Presidente, muito obrigado pela sua participação. Aliás, obrigado por sempre estar à disposição aí ao nosso jornalismo aqui da Rádio Sucesso. Obrigado, Fred, obrigado, Ravena, obrigado, doutor Vinícius. E quero deixar aqui um recado que o Procon ele existe para defender, né, apoiar aí o direito do consumidor. Então, estamos à disposição, qualquer dúvida, qualquer reclamação, que por favor nos faça os contatos lá para que a gente possa realmente estar ajudando aí o goianiense. Muito obrigada e até a próxima. Olha, 8h16. Vamos então mais uma vez com o nosso Giro de Notícias. Giro de Notícias. Giro de Notícias. Olha o que esse maluco fez, Ravena. O filho forjou o próprio sequestro. Isso para tentar arrancar dinheiro do pai. Tem base um negócio desse? Não tem não. Olha só, o jovem tem 21 anos, ele acabou forjando o próprio sequestro para tentar tirar o dinheiro do pai dele de 64 anos. A família é de Águas Lindas de Goiás e tem um comércio na região. O idoso procurou a delegacia do Distrito Federal em Ceilândia para registrar a queixa sobre o suposto sequestro do filho que estaria amarrado em um cativeiro. Os falsos sequestradores exigiram 3,4 milhões de reais. Aliás, eu acho que se eu não me engano é 3 mil reais pelo resgate, tá escrito aqui, mas eu acredito que é isso, ó. A vítima combinou, não deve ser só isso. Pelo resgate? Não deve ser só isso, deve ser 3 milhões, até porque o pai lá é empresário forte na região. 3 milhões e 400 mil pelo resgate. A vítima combinou de pagar, né, de pagar o dinheiro em Ceilândia, o pai disse que pagaria o dinheiro em Ceilândia e a Polícia Civil elaborou uma ação e acompanhou o idoso e monitorou o local. A investigação apontou que o rapaz de 21 anos que forjou o próprio sequestro e usaria o dinheiro para pagar uma dívida com 2 comparsas. Ele foi preso junto com esses comparsas ainda no Distrito Federal. Agora você imagina a situação do cara chegar pro pai e dizer assim: cara, é porque eu precisava de dinheiro, por que não conversa com o pai se tem uma dívida? Não seria mais fácil conversar com o pai? Aí fica a decepção do pai, que já sofreu, um senhor de 64 anos, com esse falso sequestro, e a decepção de ter um filho mala, vagabundo pra mim. Vagabundo. E olha, há 2 dias os técnicos do Comitê de Crise da Prefeitura de Goiânia, secretários e o prefeito Rogério Cruz fizeram então uma reunião para debater quais serão as regras de combate à Covid-19 do próximo decreto, que deve ser publicado então aí, né, na próxima semana na capital, segunda-feira, porque o decreto vence dia 14. Rogério Cruz tem defendido que é necessário cautela com o grave momento que a saúde da cidade está vivendo. Avalia que o cenário econômico é delicado, né? É o mais delicado de todo o tempo, desde quando começou a pandemia. Ele vem dizendo que está buscando auxílios emergenciais, como por exemplo linhas de crédito às empresas, né? E flexibilização dos contratos trabalhistas por parte do governo federal. Medidas que a prefeitura, né, não tem prerrogativa de adotar, mas que está aí insistindo junto ao governo federal. A exceção da área social. Renda Família, programa de transferência de renda da Prefeitura de Goiânia, que é visto na administração como um socorro às famílias nesse momento grave da pandemia, com esse auxílio de R$300 por 6 meses. E aí, cerca de 5 mil famílias já estão cadastradas no programa social e as inscrições seguem até o final deste mês. A gente percebe aí nessa reunião ontem, como eu disse, teve essa reunião ontem, então, do Rogério Cruz, juntamente, né, com o Comitê de Crise da Prefeitura de Goiânia, com os secretários. E aí, ele disse o seguinte: nessa reunião, eles pontuaram lá, segundo uma fonte que até participou dessa reunião, que medidas restritivas vão continuar sendo adotadas a partir do dia 15. Isso é fato.
pelo momento delicado que nós estamos passando, não tem como flexibilizar 100%. Mas que ele agora, ele está aberto a flexibilizar em parte para que parte do comércio possa voltar a funcionar já a partir do dia 15. Ravena, quando o prefeito coloca que as medidas ele não tem competência porque se trata de questão federal, eu digo que eu não concordo. O Código Tributário de Goiânia é dos anos 70, portanto ele carece de revisão. Muitos impostos, muita burocracia, muita dificuldade para o empreendedor. Por consequência, gera desemprego. Taxas, alvarás extremamente elevados. Logo, dificulta também a geração de emprego e a atratividade de empresas. Então, cabe ao prefeito, junto com os caríssimos vereadores, tratar destes temas, porque isso sim gera emprego, gera renda. De outro lado, estes programas sociais, eles apenas perpetuam a pobreza, porque, inclusive, torna a pessoa dependente do Estado. Já que eles pretendem geração de emprego, para concluir, que eles busquem então essas reformas, reforma administrativa na prefeitura, reforma tributária, privatizações, muito importante, venda de áreas públicas que estão sem qualquer tipo de uso, pegar esse recurso e aplicar em algum outro local. É assim, portanto, que um Estado, que uma cidade desenvolve. E não para concluir com base em programa social. E Fred, logo no início do jornal, quando eu falei que eu tinha uma notícia boa e uma ruim, eu dei a boa, que é essa possibilidade do comércio reabrir já no dia 15, devido a essa reunião ontem. Provavelmente, né, deve abrir o comércio segunda-feira, graças a Deus, deve haver essa flexibilização. E a notícia ruim é de que nas primeiras horas dessa manhã eu recebi uma mensagem, né, do presidente da AMAGO, Associação dos Motoristas por Aplicativo de Goiás, ele dizendo do desespero de vários motoristas de aplicativo que estão, inclusive, Fred, passando necessidade. Estão passando dificuldade ao extremo, com suas geladeiras vazias. Muitos motoristas de aplicativo alugavam carro para trabalhar, tiveram que devolver estes veículos porque não conseguem pagar o aluguel com o preço do combustível lá nas alturas. A gente percebeu agora, daqui a pouco nós vamos falar sobre isso, até agora não falamos sobre isso, com relação ao transporte de van escolar, né? Que teve aí o seu pedido aceito, então olharam para os motoristas de van escolares, mas agora vamos olhar para o motorista de aplicativo. Qual o socorro emergencial para essa classe que vem aí sofrendo, tá até passando fome, gente? Ravena, deixa eu deixar uma coisa pontuada. Quanto mais caro o combustível, mais clientes o motorista de aplicativo vai ter. Então não é a alta do combustível que vai fazer diminuir a quantidade de clientes. O que fez a quantidade de clientes diminuir... E por que muitos motoristas estão passando dificuldades? Não, pera, deixa eu concluir, Ravena. O que está fazendo isso é justamente a paralisação da prefeitura fechando a cidade comercial. O fluxo urbano diminuiu. Nessa circunstância, menos pessoas, acaba que devolve carros porque a demanda caiu. Agora, aqueles que continuam fazendo... até entrar novos carros, eles vão ter um lucro maior durante esse período, que é de oferta e demanda. Mas, e para concluir, não é aumentando a tarifa do aplicativo que vai ficar bom para eles, porque daqui a pouco ela tá R$10 e eles com os mesmos custos. Nós temos que ir lá no custo, porque a tarifa, a situação é um diagnóstico, é a doença. O pneu tá caro, é o dólar. A gasolina tá cara, é o dólar. Nós temos que ir nestes pontos, portanto, para resolver para eles. Tá aí, ó. Vamos então com o Rodrigo. O Rodrigo vai falar justamente desse assunto das vans que você comentou agora há pouco, porque esse acordo, ele pode facilitar, então, a vida de muita gente que precisa pegar o transporte público. E desafogar aí o transporte público que tá literalmente todos os dias superlotando. Rodrigo Barbosa, bom dia, Águia da Notícia. Ô Fred, mais uma vez, bom dia, Ravena, ao vivo aqui direto, ó, com o pessoal do transporte escolar, o Sindescolar e também a Copertec. Enfim, um acordo feito entre empresários do ramo do comércio e da indústria de Goiás e motoristas de vans escolares que estão parados em decorrência da pandemia do coronavírus deve trazer, além de geração de renda para os condutores das vans, um alívio para o transporte público de Goiânia. É o que acredita o presidente aqui da Cooperativa de Transporte Escolar e Turismo de Goiás, o Adilson Humberto, que informou que os motoristas devem começar a partir da próxima semana a transportar funcionários das empresas aqui na capital. O Adilson, que também preside o Sindicato do Transporte Escolar Autônomo no estado de Goiás, informou que em uma reunião virtual com representantes do transporte escolar e lideranças do Fórum Empresarial de Goiás para discutir a possibilidade de contratação por parte das empresas das vans para transportar seus funcionários no trajeto aí do trabalho. Aqui ao meu lado está o Adilson,
Adilson, hoje são mais de 338 que são sindicalizados aqui com o Sindescolar e também com a Coperteg. O que vai gerar isso, o benefício para o pessoal que trabalha com transporte escolar, que estão parados há cerca mais de um ano? Bom dia. Bom dia, Rodrigo, meu companheiro. Bom dia, Ravena. Bom dia, participantes aí da mesa. Fred Silveira, que chegou aí agora no Sucesso, né? Parabéns pelo trabalho. Rodrigo, o efeito disso, não só para a categoria do transporte escolar, que está aí sofrida há mais de um ano parado, mas acaba sendo um efeito social, né? Vai aí ajudar o transporte público, mesmo que o governo não queira autorizar que nós façamos o transporte público, mas as empresas já vão nos contratar, é um serviço de fretamento entre as empresas e a Coperteg, então já vai ajudar o transporte público, desafogando os terminais de ônibus, diminuindo a contaminação aí dentro dos terminais. Vai ajudar as empresas, com os empregados deixando de faltar o serviço, como está acontecendo, e deixando de chegar atrasado. Vai ajudar, com certeza, o serviço de saúde, que vai diminuir a contaminação, como eu acabei de dizer. Então, é um serviço que vai ajudar o transportador escolar, que está parado há mais de um ano, vai ajudar a movimentar novamente as nossas rendas e é um pacote de bondades, de benefícios que eu tenho certeza que vai refletir muito a sociedade, Rodrigo. Como vai funcionar? Somente para vans cadastradas? Somente para as vans que são regularizadas, as vans que são cadastradas no sistema. Nós vamos começar com o transporte escolar e fretamento e turismo. Então, começar aqui pela capital, depois tentar expandir para o metropolitano. A conversa com a FEComércio, com a FIEG, com a FAEG, com todo o Fórum Empresarial, com a OCB, que é o sistema que nos rege, que está nos dando tanta força nesse momento de sofrimento aí. A conversa foi muito bem aceita e todos os empresários estão aí se organizando para começar a nos contratar. Nós vamos desenvolver um serviço aí de gerenciamento dessa frota para facilitar para os contratantes aí nos contratar e a gente tentar negociar os melhores valores possível para que as empresas tenham os seus contratados e nós possamos ser contratados por essas empresas e fazer um serviço de ótima qualidade, como temos feito aí com o transporte escolar, que você bem tem acompanhado aqui com sucesso, com o nosso amigo Messias que saiu, que tem acompanhado aqui desde o início do nosso sofrimento. E nós, desde já, agradecer mais uma vez a Sucesso por ser parceira dessa categoria desde lá de trás e até o momento. A Ravena, o Messias, você, seu pai, Barbosinha, todos, o Gilson, o Gil, o pessoal sempre esteve muito junto do transporte escolar e isso nós não vamos esquecer nunca, Rodrigo. Obrigado pela sua participação, Adilson Berto, e a todos aqui, né, os integrantes aqui do Transporte Escolar. Volto com vocês, no estúdio Ravena Carvalho e Fred Silveira. Obrigado, Rodrigo Barbosa. Diga aí a toda a classe que nós estamos aqui justamente para isso, para mostrar essa reivindicação de quem precisa trabalhar, precisa pagar as parcelas do veículo, precisa ter o dinheiro ali do pão de cada dia. A gente torce que realmente isso venha para aliviar os dois lados, né? Nossa, graças a Deus, eu fiquei feliz, viu, com a luta deles. Já é uma vitória em partes, é uma vitória, eles terem conseguido aí essa autorização, essa permissão para poder transportar passageiro. Então, que o empresário que puder, né, pagar para o seu funcionário. Eu queria até saber do custo. Você ouviu? Eu estava conversando com o doutor Virícius aqui no estúdio e não escutei na matéria com o Rodrigo qual que vai ser o custo, se é o mesmo transporte coletivo ou não. Não, eles estão, nesse momento, eles estão negociando questões de valores, até porque como o doutor Vinícius está até falando agora, isso é muito transitório, então tem que tomar-se todo um cuidado, até porque isso pode debandar, porque já aconteceu aqui na capital. Isso aí cada um vai negociar e paga o tanto que achar melhor. Isso aí vai ser livre. Sim, Rodrigo. Ravena, eu estava conversando aqui com o pessoal que, em média, um raio de 8 quilômetros, de segunda a sábado, cerca de R$300. São quantas, por pessoa? São quantas? Por pessoa? Não, ao todo. São quantas cadeiras, poltronas? É por cadeira? É a van. R$300 a van. Não, eu falo individual, né, Ravena? Eu falo individual. Cerca de raio de 8 quilômetros, uma faixa aí mais ou menos de R$300. Isso mensal. R$300 o quê? Por mês, por cada pessoa? Mensal, cada pessoa, cada indivíduo. Mas ficou salgado. Ficou caro, vai não. Vai dar errado isso aí. Seguinte, a gente vai voltar daqui a pouquinho. Deixa eu só dar uma notícia antes do break aqui, ó. Daqui a pouco tem coletiva. Aviso, hein? A Decar, agora há pouco, já liberou que teve aí uma ação da Polícia Civil de Goiás por meio da Delegacia Estadual de Repressão a furtos e roubos de carga. Deflagrou ontem a Operação Sepulcro para combater os delitos de furto e estelionato envolvendo cargas de madeira e ferro. Daqui a pouco a gente traz mais detalhes sobre essa informação. Continue com a gente. Rodrigo, você volta daqui a pouco? Caiu, né? Então tá, Sucesso FM, todo dia, toda hora informando você.
Já estamos de volta no Jornal da Sucesso, agradecendo o seu carinho, a sua audiência em todo o estado de Goiás. Deixa eu mandar um abraço pro pessoal da Marianos Barbearia, estão assistindo a gente. Estão assistindo e ouvindo a gente. O Moisés tá assistindo e ouvindo a gente, pediu até o link aqui, tá acompanhando. É porque um abraço eles colocam no YouTube e no Facebook e aí conecta na televisão, porque agora as televisões são modernas, tem internet. Um abraço para todos aí da Marianos Barbearia. Eu ia mandar o doutor Vinícius, mas como ele já tá sem a barba, não vai ser possível por enquanto. Beleza. Gente, eu tava falando da questão do motorista de aplicativo que vem passando uma dificuldade danada. Inclusive, eu quero até me solidarizar com todo mundo nesse momento. Por isso que eu convido você, motorista de aplicativo, a baixar o Garupa. Porque com o Garupa você vai aumentar o seu lucro. O Garupa te passa 80% de lucro. Então baixa aí o Garupa e tenha mais vantagem. E tem vantagem também para você, usuário. Baixe o app Garupa no seu Google Play ou no seu Apple Store e ganhe 20% de desconto na sua primeira corrida. 20% de desconto na sua primeira corrida, você que baixar o Garupa aí. E se você gostar do motorista, você pode favoritá-lo, assim ele terá preferência nas suas próximas corridas. E tem mais, 5 prêmios de R$200 em dinheiro para os passageiros que mais utilizarem o aplicativo até o dia 13 de março. Tá esperando o quê? Baixe agora mesmo o app Garupa, sua mobilidade, nossa paixão. 8h36, vamos então, cadê o prefeito? Nós vamos ter a participação do prefeito senador Canedo agora por videoconferência, porque parece que lá tem uma medida diferente de restrição, né? Isso, até quando a gente vai saber agora há pouco, você de senador Canedo. Tá bom, então, vamos então. Agora, daqui a pouco nós vamos, deixa eu só dar bom dia, né, pro nosso deputado que tá aqui conosco no estúdio, dar um bom dia muito especial pro senhor, deputado. O senhor tá chegando agora aí, né, trazendo daqui a pouco muita informação pro pessoal do estado de Goiás. Bom dia, deputado. Bom dia a todos os ouvintes aí da Rádio Sucesso. Agora, daqui a pouco a gente vai voltar com o deputado, que nós vamos falar agora com a Flúvia, porque é o seguinte, você que está acompanhando, você sabe que a situação tá difícil, o índice de isolamento social no estado de Goiás caiu. Quando eu falo isso, eu não estou falando de comércio, eu não estou falando de nada, eu estou falando geral, foi o que nós comentamos agora há pouco, que infelizmente as pessoas, elas não estão obedecendo. Tá. Quero até que a deputada Mauri Ribeiro já comece a falar pra gente aí das medidas que estão sendo tomadas pelo governo de Goiás. Algumas medidas foram criticadas, outras, né, as pessoas concordam. Eu quero ver a sua visão, a sua análise. O governo de Goiás, ele está acertando, né, neste momento de pandemia para tentar controlar aí o crescimento da Covid-19? A preocupação do governo é a questão das UTIs. Já está superlotado, não tem mais UTI. Eu recebo 3, 4, 5 ligações todos os dias de pessoas desesperadas, precisando de UTI, e nós não temos UTI disponível. Então essa é a preocupação do governo. É a quantidade de pessoas que vão contrair esse vírus ao mesmo tempo e necessitar de UTI. Nós já temos que escolher quem é que vai para UTI. Ou seja, as pessoas mais velhas têm prioridade, não é isso? É uma situação complicada. Isso aconteceu na Itália e está começando aqui agora. Então a preocupação do governo é essa. Só que nós temos que olhar também o lado financeiro do Estado e principalmente das pessoas. As pessoas, tem gente que precisa de trabalhar cedo para comer de noite. Então o que nós vamos ter, e eu estou entendendo que a crise financeira que vai se instalar no mundo, no país e no Estado, talvez ela seja maior do que a própria Covid. E o Estado, o país, o mundo vai demorar aí, eu tenho certeza que o senhor que é da base aí do governo, recuperar. O senhor tem, juntamente com outros da base, conversado com o governador para tentar chegar ao meio tempo para não prejudicar a economia? O governo não tem sentado com os deputados para tal. E o senhor é da base do governo? Sou da base. O governo não tem sentado com os deputados para tal. O governador tem tomado suas decisões como médico que é, mas às vezes também se preocupando, e tem que se preocupar como gestor, mas são decisões que estão sendo tomadas de maneira só por ele. Por ele, acredito, pelos seus assistentes secretários ali, mas os deputados não estão participando. Isso não é bom, isso não é bom. Deputado, o senhor vai continuar conosco aqui? Inclusive é uma cobrança que os deputados têm do governo. Isso. Os deputados da base, nós temos cobrado melhorar isso do esse governo, diálogo, né? Porque os deputados, porque muitas das coisas acontecem e nós só ficamos saber depois que foi depois tá assinado. Depois que já foi. A gente tava com um probleminha na internet. Hoje a internet tá daquele modelo que vocês conhecem, mas graças a Deus
A nossa equipe técnica aqui, que é gigante, tem quase 70 pessoas só nessa técnica da internet, já resolveu o problema. E agora a gente vai com a Flúvia Amorim para falar justamente dessa situação. A Flúvia, que inclusive tem dado inúmeras, na verdade a Flúvia está aparecendo mais na televisão do que eu para orientar, né, Flúvia? E assim, trazer essa orientação para a população, que parece que muita gente ainda não entendeu que a coisa está mais séria do que se imagina. Flúvia, bom dia. Bom dia a todos. Infelizmente aparecendo muito para dar notícias não boas, né? E aparecer para dar notícias melhores, inclusive. As pessoas, Flúvia, não estão respeitando o isolamento social, é isso? Eu tenho falado muito sobre isso, inclusive dei algumas entrevistas agora de manhã. E, na verdade, a gente está vivendo o pior momento da epidemia, da pandemia, desde março do ano passado. Em março do ano passado, a gente não imaginou que um ano depois nós estaríamos nessa situação que a gente está hoje. Infelizmente, a gente não imaginava que teríamos uma outra onda, e pior que isso, uma onda pior do que a primeira, uma segunda pior do que a primeira, e é justamente isso que a gente está vendo agora. Nunca as taxas de ocupação de leitos ficaram tão altas, mesmo com essas aberturas, né, de leitos de UTI, de enfermaria, isso não só Goiás, mas várias regiões do país. Então, é sim a situação mais grave que a gente vive desde então. Eu tenho falado que para conter essa situação a gente só tem duas saídas, né? A gente gostaria de ter mais alternativas, mas nós temos duas. A primeira delas, e a principal, vacina. Para qualquer controle de doença, até para erradicação de doença, como a gente fez com a paralisia infantil, a gente sabe que a melhor forma é vacina. E a segunda forma que nós temos, só que a vacina a gente sabe que nós hoje não temos a quantidade suficiente. E mesmo que todas essas doses chegassem hoje, a gente demoraria pelo menos 45 dias para ter impacto. 45 dias. A outra ferramenta que nós temos, não tem outra, é isolamento social. Se alguém souber de alguma outra que tenha eficácia, que tenha comprovação de que realmente teve impacto, a gente sempre está aberto. Mas conhecidas e estudadas, a gente só tem essas duas, para conseguir conter a transmissão. A terceira, que eu nem gosto de falar que é uma terceira saída, que é uma coisa que nós, enquanto profissionais de saúde, é inimaginável, é você deixar todo mundo, a doença acontecer, as pessoas morrerem com ou sem leito e não fazer nada, ou fazer de conta que está fazendo alguma coisa. Então, eu acho que isso é o pior, eu nem considero essa como uma alternativa. As alternativas que nós temos hoje são só essas duas, vacina e realmente nesse momento isolamento social. Flúvia Amorim, muito obrigada. A gente queria bater um longo papo aqui, mas infelizmente nós tivemos um problema de conexão, entrou um pouquinho tarde, o nosso jornal está quase encerrando, mas muito obrigada pela orientação e a gente pede então a conscientização de todo mundo para fazer o isolamento social. Bom dia. Obrigada a vocês, bom dia. Gente, agora vai um recado aí pro seu veículo, um recado indispensável para você que tem carro. Seu veículo precisa estar protegido contra imprevistos e mais ainda, protegê-lo onde é confiável. Garanta a proteção do seu carro contra furto, roubo e colisão, se juntando ao movimento Mais Brasil. Proteja o que é seu agora. Liga lá, 0800 062 4727. Os 10 primeiros que ligarem lá agora e fecharem a proteção do veículo, leva 20 litros de combustível. No movimento Mais Brasil, juntos podemos mais. Olha, aproveite agora a oportunidade de ganhar dinheiro como motorista de aplicativo. A locadora 5 estrelas facilita para você. Possui uma frota nova para garantir conforto e segurança aos motoristas e também passageiros. E além disso, a locadora 5 estrelas oferece também oficina própria, guincho, manutenção, seguro, depreciação sem gasto com IPVA, sem consulta também ao SPC e Serasa. Não exige cartão de crédito. Isso tudo sem burocracia, claro, para dar uma resposta mais rápida e eficiente a todos os locatários. Aproveite as condições e comece agora a faturar por conta própria. Cadastre-se no site www.locadora5estrelas.com.br ou através do WhatsApp 986444000. 8 horas 46 minutos. Ele está com a gente agora, então já estamos mais uma vez aqui, né, com uma entrevista por videoconferência, desta vez com o prefeito de Senador Canedo, Fernando Peloso, que no início decidiu não acatar aí, né, o decreto do governo de Goiás, do governador, mas com a situação, né, preocupante que nós estamos vivendo, parece que agora ele decidiu restringir mais lá o comércio em Senador Canedo. Prefeito, bom dia. Bom dia, Ravena. Bom dia, Fred. Obrigado pelo convite, viu? É um prazer estar aqui com vocês.
Prefeito, o que fez o senhor mudar, né? O que fez agora o senhor restringir mais aí, né, o funcionamento do comércio em Senador Canedo? Ravena, a gente foi apertando de acordo com os dados que a gente tem da vigilância epidemiológica. Desde o primeiro decreto, a gente observava o mapa de calor do estado e observava a nossa situação aqui em Senador Canedo. E aí, como chegou num ponto crítico, né, a gente restringiu ao máximo nesse último decreto. E aí, a gente chegou nesse decreto mais restritivo, na esperança de que a população atenda, né, nos ajude, tem nos ajudado em muitos aspectos, para a gente passar esse pico e ver se a gente quebra essa cadeia de transmissão. Como nossa audiência é muito grande, Senador Canedo, o que é que pode funcionar, o que é que não pode, prefeito? Olha, de uma forma geral, a gente está restringindo todas as atividades no domingo. E aí a gente fez algumas retificações no decreto. No domingo poderão funcionar os supermercados com entrada de apenas uma pessoa por família, das 6 da manhã às 20 horas. No sábado. Desculpa, no domingo tudo fecha aqui em Senador Canedo. Em dias de semana, de segunda a sexta, tudo também tem que parar a partir das 20 horas. Né? E no sábado, todas as atividades não essenciais têm que parar às 13 horas. No sábado, a exceção ficou para os supermercados e instituições religiosas. Né? Então, ficou bem restritivo. As atividades não essenciais podem funcionar das 9 às 17. Ficou vedado eventos públicos, festas, né? Qualquer evento de aglomeração de qualquer natureza, público ou privado, é proibido aqui em Senador Canedo. Prefeito, como o senhor chegou a essa conclusão que essa forma de restrição é mais interessante do que a restrição imposta pelo governo de Goiás? Alguns dados aqui, Ravena, nos embasam, se nos dão até tranquilidade. Esse decreto a gente já veio restringindo, a gente estava com 100% da nossa capacidade de atendimento e a gente começou a sentir um alívio. Hoje temos vagas de UTI disponíveis e vagas de enfermaria para Covid disponíveis. Para esse tipo de restrição que o senhor está empregando aí em Senador Canedo? Foi feito um estudo para que o senhor pudesse tomar essa decisão diferente do decreto do governador Ronaldo Caiado? O que a gente fez foi montar um comitê composto por vários segmentos, em que a cabeça desse comitê é a vigilância epidemiológica. Então, assim, por trás há todo um embasamento, sim, Ravena. E a gente está fazendo e observando. A gente pode errar, né, como qualquer um. O que a gente fez foi procurar sempre um ponto de equilíbrio entre a restrição, né, e entre a disseminação, esse crescimento da onda. A gente sabe que não é fácil, a gente não está achando que vai acertar sempre, mas a gente está, assim, a todo momento. Para você ver, nós fizemos o decreto, ele foi publicado na terça e a gente já fez 2 alterações. E sempre baseado no apoio da vigilância epidemiológica e também tentando olhar a situação também das pessoas em geral. Tá certo, prefeito, nosso tempo está esgotado. Muito obrigada por sua participação, tá? E até uma próxima. Eu que agradeço, um abraço a todos aí da Sucesso FM. Ok, 8 horas e 50 minutos. A gente continua com o deputado Amauri aqui conosco para falar justamente dessas ações que a gente tem, inclusive, acompanhado, deputado. E aí o que todo mundo pergunta é por que o município ele faz o dele, o governo faz o dele, de quem que eu devo obedecer? É importante que as pessoas saibam que o governo, ele decretou, ele tem o decreto dele, mas as prefeituras, elas têm a liberdade aí para fazer o seu próprio decreto, né, deputado? O que nós estamos vendo, tanto a nível federal, do estado e municipal, são pensamentos diferentes. Eu acho que todos deveriam ter o mesmo pensamento. Eu acho que a intenção de todos é preservar vidas. O governador Ronaldo Caiado está preocupado com essa situação. Como eu disse há pouco tempo, não temos mais vagas de UTI. As prefeituras, alguns prefeitos abrem a restrição e essas pessoas, quando contraem Covid e precisam de UTI, vêm para o estado que não tem leito. Então é uma situação complicada. Só sente quem realmente tem que viver ela. É o gestor. Eu fui gestor e sei da responsabilidade. Infelizmente nós vemos alguns prefeitos aí que abriram as portas, como o prefeito de Porá abriu algum tempo atrás e hoje teve que fechar. Essa pandemia, ela é real e está matando como nunca matou o próprio doutor que aqui está. Tem um lado aí, deputado, o prefeito falou que os números dele caíram, embora ele tenha flexibilizado. A gente vê que realmente, pelo menos em Canedo, né? É importante colocar isso. O que o senhor pensa? É claro que o isolamento faz cair. E é real. Mas ele disse que
ter a flexibilização maior, ainda assim os números caíram. Eu não sei qual foi os meios que ele utilizou para essa flexibilização, não sei. Ele já disse ali que está fechando ao domingo, ele deve ter restrição no supermercado. A partir de agora. Ele vem fazendo, houve 1 a 2 semanas atrás, agora tem um novo a partir de domingo. O que ele disse é que ele decidiu não seguir o decreto do governador, decidiu flexibilizar o comércio lá, estava funcionando normalmente. Quando ele viu que os casos aumentaram, 2 semanas atrás, ele viu que os casos aumentaram, ele fez essa nova restrição. Deixa eu pedir um tempinho para vocês, Rodrigo. O decreto do governador. Não falou isso não. Aderiu em parte, né? Na verdade, ele... Já que a gente volta com esse debate, que o Rodrigão tá com o delegado lá, e a gente vai direto com o Rodrigo para falar justamente sobre uma operação da Polícia Civil. O telefone daquele, se torna outra que nem pizza, né? Cheio de recheio. Associação Criminosa Especializada em Furto de Apartamentos. Rodrigo Barbosa, nossa águia da notícia. Ao vivo aqui, direto da DEIC, do Complexo da Polícia Civil, aqui na cidade de Jardim, para poder falar com o delegado doutor Murilo Leal. Polícia Civil identifica a Associação Criminosa Especializada em Furtos em Apartamentos de alto padrão. Se infiltravam ali nos condomínios de luxo, aqui na capital, para poder fazer vários delitos. Como que eles conseguiam se infiltrar, o doutor Murilo? Bom dia. Bom dia. Caso ocorrido em setembro do ano passado, no bairro setor Vila Nova Suíça, né? Ocasião ocorrido em um condomínio de alto padrão, ocasião em que um indivíduo, né, bem vestido, né, com fone de ouvido, se passando por morador, conseguiu enganar a porteira e ter acesso ao condomínio. Subiu os mais de 25 andares de escada do prédio para evitar a captação das câmeras do elevador. E no apartamento não havia ninguém, a família estava viajando. Ele arrombou a porta, ficou por cerca de 50 minutos dentro do apartamento, né, escolhendo os bens de alto valor. E foram subtraídos dessa ação R$200 mil em joias, vários objetos valiosos como relógios, perfumes, bolsas e R$6 mil em dinheiro. Enquanto isso, o outro comparsa ficou conversando com a porteira, distraindo-a. E o indivíduo que estava no apartamento colocou todos os objetos em uma mala rosa, desceu os mais de 25 andares de escada novamente e, juntamente com seu comparsa, saíram do condomínio, andaram por 3 quarteirões antes de entrarem no veículo que estavam esperando, porque o veículo não era clonado. Então, eles tinham a intenção de esconder a identificação do veículo. E, em seguida, foram para São Paulo. Vieram num dia e voltaram em outro. São indivíduos, né, uma quadrilha, uma associação criminosa especializada nesse tipo de delito. Eles têm inúmeras passagens apenas por esse tipo de crime. Um deles tem mais de 9 passagens. Foram 4 meses de investigação e trata-se de uma investigação assim, com complexidade alta na parte da inteligência, né, no intuito de identificar esses agentes, esses bandidos. Conseguimos constatar nesses 4 meses que a cada 10 ou 15 dias eles iam em um estado do Brasil cometer esse mesmo tipo de crime. Nos últimos 4 meses eles foram no estado do Rio de Janeiro, Espírito Santo, Minas Gerais, na própria São Paulo, Goiás e Santa Catarina. Então, sempre atuando com o mesmo modo operandi, enganando os porteiros, sempre bem vestidos. Só que chegou aqui em Goiânia e a casinha deles caiu. Justamente, aqui em Goiânia conseguimos, né, com o nosso trabalho de inteligência dos agentes escrivães da DEIC, conseguimos qualificar esses indivíduos. Um se encontra preso, né, em apoio com a Polícia Civil de São Paulo, e 2 estão foragidos e foram divulgadas as imagens deles para a imprensa no intuito de capturar nos próximos dias. Rodrigo Barbosa. Pelo nosso tempo corrido, a gente agradece então o doutor Murilo Leal e parabeniza toda a equipe aqui da DEIC, viu, Fred? Rodrigo, agradeço ao delegado, obrigado também pela sua participação. Amanhã a gente vai estar de volta, o Rodrigão não vai trabalhar amanhã, né? Tá de folga? Tá de folga não, né? Tá de folga aí? Mas se você me permitir se apresentar aqui só, eu vou dormir até mais tarde, pouquinho. 8h56. Deputado, você sabe que eu sou seu fã, encontrei com o senhor na churrascaria uma vez, eu gosto muito do seu estilo. Obrigado por atender mais uma vez. Hoje não só você gosta, a mulherada gosta. Não, mas é outro com todo tipo de respeito gostar, à né? esposa dele, mas a mulherada gosta do estilo dele. E peço desculpa pelo nosso tempo apertado e faço aqui pessoalmente o meu convite mais uma vez, que a gente venha debater. Eu tenho muitas perguntas para o senhor. Numa outra ocasião, eu sei que sua agenda também é corrida, mas eu sei que o senhor, como homem simpático, vai nos atender e nos compreender, né, Ravena? Vai, meu Deus do céu. Pedimos desculpas, deputado. Fred, Ravena, sempre à disposição de vocês, sempre que for convidado, eu faço questão de estar aqui presente. E vamos voltar com mais tempo, com mais prazo. Meu nome é pronto. Chega aqui 7h da manhã, né, não, Filipão? Se tiver biscoito de queijo, melhor ainda. Tamo junto, o senhor então. que vai trazer pra nós, pode ser? Combinado. Então, fechou. Doutor Vinícius, obrigado pela sua participação de hoje. Um abraço a todos, um abraço, deputado. E anota aí, ouvinte: imposto é roubo.
8 horas e 56 minutos. Gente, sextou, obrigado. Cheiro pra vocês. Continue com a Ravena Carvalho, só que agora seu jornalismo, com música, entretenimento e prêmios pra você no Manhã da Sucesso. Até já. Sucesso FM todo dia. Toda hora. Bom sempre. Dia. Você, cara.